Isso. Cássia. Boa noite, bem-vindos todos, tantos colegas do Brasil inteiro aqui prestigiando mais um evento do Prata da Casa do Instituto Petwork de Minas Gerais. E é aqui que nós estamos para sorver o conhecimento de grandes mestres do Brasil e do mundo. Hoje é o segundo Prata da Casa Brasil. E a nossa convidada é Solange Vink, helper sênior da Regional Sul do Brasil, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e que de pronto aceitou o nosso convite para falar para a comunidade brasileira. Eu pude conhecer um pouco da Solange em alguns anos como colegas em módulos de aprofundamento do PETWORK, principalmente no aprendizado do trabalho 50-50, com vários professores, né? Esse trabalho que, para mim, constitui simplesmente a nova era do Petwork. Solange possui maestria nesse tema e ela vai contar para nós dessa maravilha hoje. Muitíssimo bem-vinda, Solange. É um grande prazer te receber aqui hoje e nós somos muito gratas pela sua prontidão, e delicadeza na resposta do convite. A casa é sua. Obrigada. Só dar boa noite a todos também, agradecer a presença, reforçando que esse é o nosso projeto Prata da Casa, que já está no terceiro ano, e esse ano a gente está com essas modalidades aí, Brasil, Mundo e Minas Gerais. Agradecer mais uma vez esse sotaque do Sul, Solange presente com a gente, é muito gostoso essa unificação. E ampliando aí, deixando o convite do dia 23 de junho, a gente vai estar com a Denise Silveira, que está aqui na sala com a gente também, falando conosco de novos temas. Então, fica o convite aí para acompanhar as redes sociais. É com você, Solange. Obrigada. Bom, boa noite a todos. Agradecendo o convite, é bom poder colaborar e agradecer também a oportunidade de poder trazer uma percepção minha a respeito de, principalmente, a esfera 50-50 e 100. Se essa nomenclatura não é clara, vai ficar melhor explicado ao longo. E que, logicamente, nem todo mundo precisa estar de acordo. Então, eu agradeço a oportunidade de expor isso e abrir, quem sabe, para uma ampliação de discussão, de percepção, de questionamentos. Então, realmente agradeço isso. Vou expor para vocês como é que eu cheguei ao esse trabalho da Moira e do Bert Shaw, que foram chamados inicialmente de passos, depois de chaves, e agora eles denominaram trabalho 50-50. Vamos dizer assim, a vida teve uma contingência que me colocou para assumir os grupos de estudos de uma colega que faleceu repentinamente. Eu fiz a fase 1 e a fase 2 do Petwork absolutamente no meu interesse, nunca pensei que eu estaria aqui, por exemplo, fazendo isso, assumindo coordenação. E quando eu me vi nessa situação, eu me vi diante de 258 palestras. Sempre estudei só para o meu interesse, todo mundo aqui sabe que trazer isso para ensinar realmente muda a perspectiva. Então, foi um grande desafio, e aí eu me deparei com essa possibilidade dos passos, e que eu considerei que me facilitou muito, e por isso eu me aprofundei e também vou expor aqui essa experiência com os meus grupos de estudos. Bom, eu acho que eu vou compartilhar aqui a tela. Então, esse é o título, eu coloco exatamente para frisar esse 50. Então, esses são Bert e Moira Shaw, que são os
que conceberam, né, o trabalho 50-50. Eu não vou entrar em detalhes nisso por uma questão de tempo, mas qualquer pergunta que queiram me fazer, podem fazer. O Bert entrou primeiro no Petworth, que trouxe depois a Moira. O Bert faleceu o ano passado, né, e a Moira continua produzindo. Então, eu vou trazer inicialmente a questão de esferas de consciência que o trabalho 50-50 traz, junto com esse conteúdo eu vou interromper aqui, esse conteúdo dos passos do trabalho 50-50, ele usa as mesmas palestras, né? Não tem diferença nenhuma, as 258 e as 102 sessões de perguntas e respostas. Eu considero que ele possibilita perceber o nosso movimento em direção a se conhecer, em direção à unidade, em direção a nós sairmos da separação conosco mesmo e com os outros e com o mundo. Faz isso passo a passo, possibilitando esse mover em direção a uma consciência plena de quem nós realmente somos, possibilitando perceber esse movimento para nós sairmos da estagnação. Amplia a percepção e amplia essa ampliação de consciência, trazendo a primeira palestra da Ida 119, que eu gosto também, de que possibilitar uma experiência através do movimento em direção a algo, ampliando a consciência, e isso passa a ser um moto contínuo nos possibilitando. Então, os conceitos do Petworth estão dentro disso e adiciona as esferas de consciência, e as esferas de consciência também é um conceito que está distribuído nas palestras, não numa única, mas ao longo das palestras. E adiciona, especialmente, a palestra Moira e Huberta adicionaram especialmente, chamando a atenção para a palestra 182, Meditação das Três Vozes, que é para nos ajudar a perceber e fazer esse processo de integração da nossa parte matura com a nossa parte adulta e com a nossa melhor parte, com o nosso eu superior. E inclui também, não sendo um passo, mas inclui também ao longo do trabalho 50-50 a noção da tipologia, para nós termos com clareza, cada vez mais, perceber a nossa forma que nós nos separamos da unidade, distorcendo os atributos divinos. Então, eu acho colocado isso, né? Esses níveis, eu vou introduzir, vou falar níveis de consciência e integrar com os passos, porque eu entendo que é dessa forma que funciona o trabalho 50-50. Então, eu vou voltar lá, nos níveis de consciência, né? Os níveis de consciência, quem denomina 100-100, 50-50, é a Moira e o Bert. O nível 100-100 é um nível que eu desenho aqui ele com esse aspecto de consciente e inconsciente, que já traz com clareza a questão da dualidade. Coloco ele numa cor cinza para representar uma densidade, porque o nível 100-100 sim tem uma densidade, e circunscrevo ele num quadrado, porque, de certa forma, é um nível de consciência físico, denso, ilusório, mas que a maioria de nós habita, né? O nível, a esfera de consciência, ela é construída, conforme está lá na palestra, pela junção das pessoas que pensam, agem e sentem mais ou menos da mesma forma.
Então, nós, como humanidade, realmente estamos ainda limitados, separados, de certa forma, dessa ampliação de consciência. É um nível que também mostra o quanto nós estamos presos e olhando para o nosso próprio umbigo, né? Vou dizer assim, olhando para nós mesmos. É uma esfera individual e é limitadora, né? A próxima esfera, eu vou falar mais depois, a esfera é 50-50, eu trago essa figura, cortando as arestas nela, trazendo essa junção, porque exatamente se no 100-100 o grande objetivo é conhecer a dualidade que nós normalmente vivemos, no 50-50 é fazer essa junção de passar a entender que nós não precisamos escolher um lado e negar o outro, que é exatamente o que nos mantém na dualidade. E nessa esfera 50-50 tem toda essa imagem aqui mais escura, simbolizando o eu inferior, e tem toda essa clareza representando o eu superior, e eu diria que busquei aqui tentar representar a máscara, que exatamente é o que significa o eu real. Então, já é uma esfera que se diferencia, uma esfera de inclusão e é uma esfera de transição. E a transição seria para o 100, que é efetivamente uma ampliação de consciência, que eu diria que representaria, de repente, a esfera 100 nesse slide aqui, sem nada, buscando demonstrar a unidade, porque se eu coloco, por exemplo, o símbolo de Minas Gerais, eu já crio uma dualidade, porque vamos olhar para o slide, eu querer olhar para cá e sai essa totalidade. Se eu coloco no slide que isso aqui é para representar 100, eu também já estou criando uma dualidade, e se eu tiro 100 e permaneço, mas eu continuo falando, e vocês tendo que prestar atenção naquilo que é dito, também cria dualidade. Eu estou expondo isso como uma percepção, não preciso concordar plenamente, mas para entender o quanto, ou tentar trazer para todos nós o quanto nós estamos acostumados a viver na dualidade. Eu vou agora ampliar um pouco a informação sobre a esfera de consciência 100-100, onde basicamente a gente tem essa divisão de consciente e inconsciente, que é uma divisão importante. O guia traz para nós que o inconsciente sempre tem mais poder, e o que permanecer inconsciente fica fora do acesso para nós podermos trabalhar com ele e poder fazer uma transformação. Então, eu trouxe essa figura chamando a atenção para esse mergulhador aqui, que tenta trazer, iluminar esse inconsciente, porque exatamente essa esfera 100-100 caracteriza para a gente mergulhar no problema e ir de encontro ao problema e parar de evitar. Na esfera 100-100, a grande solução para lidar com as nossas questões de uma forma inconsciente, nem tanto, é de ignorar, fazer de conta que não existe, virar as costas ou dizer que o problema é do outro. Então, colocar a luz nisso para saber que existe uma outra possibilidade que vai ficar bastante firme para nós no 50-50. Então, o grande objetivo aqui é aprender a identificar essa dualidade, onde tem o grande tema é a separação. É uma esfera de sobrevivência, não é uma esfera de vida plena, de vivência plena, porque nós não estamos inteiros na vida. Nós estamos identificados com essa consciência infantil, com esse ego imaturo, ainda amarrados ao mal entendido básico que todo mundo traz, que nós temos que ter 100% de felicidade o tempo todo e nenhuma dor.
Isso faz com que a gente viva no passado ou no futuro e não esteja no momento presente, sempre amarrado na nossa história. É uma esfera de reatividade, é uma esfera onde a gente vai se deparar, se quisermos, com os nossos defeitos e as nossas pseudo-soluções. Eu chamo a atenção aqui que o objetivo aqui é tornar-se completamente consciente dos nossos defeitos. Completamente, eu coloco em caixa alta e saliento, porque completamente pode ser um objetivo ou uma palestra bem específica para a esfera de consciência sem, que é uma esfera ou tudo ou nada, ou 8 ou 80, ou eu estou certo ou eu estou errado. Se eu estou errada ou se eu estou errada, isso é a morte para mim, porque eu vou sempre estar querendo que o outro esteja errado, é uma esfera que eu vou querer acusar o outro, eu não tenho noção de causa e efeito, eu sou reativa, eu sou defensiva, eu estou no passado, no futuro, não vendo a realidade como ela está, reagindo na realidade a uma coisa que não existe mais. Então, completamente é buscar trazer isso de uma forma teórica e prática, porque para nós podermos efetivamente identificar a esfera sensei, nós temos que vivenciar com consciência isso para poder efetivamente perceber isso. Isso não deve ser apenas teórico. E quando, então, voltando, que eu coloco completamente, é no sentido de nós percorrendo os passo a passo, que eu já vou trazer para vocês, tornar isso tão consciente que isso não volta mais para o inconsciente. Porque, de repente, na medida que a gente evolui nisso, tu começa a te dar conta da causa em ti, que se efetiva no nível de consciência 50-50, mas até isso chegar, isso novamente volta para o inconsciente. Volta para o inconsciente, nós não conseguimos trabalhar porque sai de cena a grande pseudo-solução e a gente continua procurando uma felicidade, na realidade, não pela felicidade em si, mas porque a gente tem medo da infelicidade, porque nós temos medo de sofrer, porque nós temos medo da morte, porque nós temos medo de perder o controle. O medo é a grande emoção que faz com que a gente permaneça parado, que a gente permaneça estagnado, que a gente não coloca movimento, porque há o medo de sentir medo, que é a experiência de ter medo, e com isso a consciência, estou frisando novamente, não evolui. Esse também é um dado importante de nós, chega a ser um passo de nós percebermos o consciente e o inconsciente, porque toda vez que não há uma coerência, que não há uma concordância entre consciente e inconsciente, nós vamos estar diante de um problema, porque não há concordância. Eu conscientemente afirmo que eu quero ser feliz, e inconscientemente eu vou descobrir que eu tenho medo de morrer. Aí eu busco a felicidade. Então, fim e meio aqui não estão em concordância. Então, certamente eu vou estar em desarmonia, eu vou estar em incoerência, eu estou diante de uma não realização, a minha vida não é plena, eu vou estar fora do fluxo vital, e um dado importante eu vou estar em círculo vicioso, porque o círculo vicioso, a importância de determinar ele é perceber o quanto eu estou fora do fluxo da vida. Eu estou querendo que as coisas sejam do meu jeito e não aceitando a vida nos seus próprios termos. Nós vamos estar sempre querendo nos esforçar em acertar e evitar o erro, né? E fica assim nisso. É uma esfera
eu vou interromper aqui novamente, é uma esfera de um ego imaturo. O objetivo vai ser não forçar o crescimento desse ego, mas esse ego, através desse movimento, começar a reconhecer o seu real papel, se colocar na sua real posição e aceitar isso, aceitando essa posição, vai possibilitar esse crescimento. Porque esse ego, uma das características da esfera sem 100 é nós estarmos identificados com a nossa história, e nós não identificamos ela. Então, os passos, são os 10 primeiros passos, são exatamente para acontecer essa identificação e nós pararmos de estar identificado. E o ego depende da identificação para existir. O ego é corporal, essa esfera é física, ela é corporal, né? Ela é material, e em função disso que faz essa limitação toda, porque na realidade o guia traz em várias colocações, nós somos energia, a matéria acontece porque essa energia começa a perder o movimento, começa a se densificar. E se começa a se densificar, vou trazer o próximo slide, se começa a se densificar, eu uso essa imagem como representação, eu vou ter aqui essa condensação de energia que vira nesse aspecto material denso, pesado, onde, por exemplo, tem uma forma, e o grande objetivo, e ele está aqui densificado, se ele está densificado, ele também aqui densificou todas as nossas conclusões erradas, não trabalhadas, e que continuam vigentes. E existe nessa esfera tão densa da presença de um subconsciente ou de um inconsciente tão forte, é uma esfera de repetição, é uma esfera onde existe um padrão. A vantagem de ter esse padrão é que facilita para nós, se nós quisermos identificar, porque um padrão sempre nos leva para a repetição, se leva para a repetição, nós somos pessoas previsíveis, nós podemos acompanhar, os outros podem, se prestarem atenção, perceber o quanto nós somos previsíveis em função dessa repetição, e isso fala de uma falta de criatividade. A criatividade vai surgir na medida que a gente movimenta essa esfera sem por conhecê-la. Então, isso que caracteriza aqui como um resumo, e eu estou colocando aqui pensar e fazer, não que aqui não exista, mas no sentido de salientar isso, e nós estamos mais ou menos amarrados nisso, e o grande objetivo, na realidade, é espiritualizar essa matéria, é oxigenar essa matéria, é fazer uma erosão dessa matéria, que o guia diz em várias palestras, que vai ser o sentir, né? Tanto aqui no Sul, o nosso slogan é sentir e dar sentido, porque se colocou em movimento, se energizou, se oxigenou, começamos a aprender que é seguro fazer isso. E aí, com isso, a gente começa realmente a espiritualizar a matéria, aonde a gente começa a trazer um entendimento do nossa alma, da nossa substância da alma, e abre para as possibilidades, para a expansão, para o crescimento, para a experiência, para o sentir, e com isso o desenvolvimento, o crescimento da espiritualidade. Então, eu não sei se aqui eu posso seguir
ou se alguém quer me fazer alguma pergunta aqui, podemos interromper. Se está razoavelmente ficando claro, eu estou sendo rápida e superficial, de certa forma, porque o objetivo ambicionado é possibilitar alguma experiência através de um exercício de a gente poder se dar conta, não dessa esfera, que é bastante trabalhada na primeira fase, nos grupos de estudos, mas conhecer e começar a perceber que nós podemos sim habitar a esfera 50-50 e sim ter experiências mais prolongadas de consciência pura. Então, essa seria a ambição. Eu posso seguir ou vocês querem me fazer uma pergunta? Eu seguiria para a apresentação dos passos dessa esfera, ok? Ok, então vamos lá. Quais são os passos que vão facilitar a gente perceber que está habitando o Sensen? Eu trago nesse slide muita informação, mas eu quis agrupar que são esses 10 primeiros passos que acontece nesse processo de identificar a dualidade, que é um processo de autopurificação, se for por livre escolha. Aí, aqui, para tornar isso mais claro, eu separo em passos só por uma questão de, de espaço no slide, exatamente porque o Sensen é material, então tem que deixar isso mais claro. O primeiro passo é realmente definir um belo problema. Se eu estou diante de um belo problema, é porque eu estou em dualidade. O segundo passo vai ser fazer a conexão de vida ou morte, um passo fundamental que realmente traz claro a dualidade, porque na dualidade, se eu sou feliz, eu que tenho a vida, e se eu sou infeliz, é a morte. Eu faço essa separação e começar a perceber que, na realidade, o que eu considero morte pode ser no inconsciente a vida e poder fazer surgir o quanto esse eu superior, ou esse eu espiritual, tenta nos trazer recado e nós estamos fechados em ouvir ele. O terceiro passo, muito importante, é identificar a reação emocional, porque basicamente no Sensen a gente vive em reação emocional, achando que é isso mesmo, e não percebe outra possibilidade. E muitas vezes a gente considera que vai para a esfera 50-50, que é inclusiva, e explica: eu estou em reação emocional. Ok, é fundamental perceber que está em reação emocional, mas e daí? Eu vou ter que ir adiante, não ficar somente em reação emocional. Se eu permaneço e digo eu estou em reação emocional, mais ou menos eu explico que eu estou em reação emocional, eu estou aqui num ego imaturo e eu estou aqui numa máscara, porque eu estou usando de justificativas e explicações. E aí descobri os conceitos errôneos a respeito da vida ou a respeito dos atributos divinos, quais são os meus conceitos errôneos do poder, do amor e da sabedoria, identificar a nossa corrente de força, ou como eu quero forçar a vida e as pessoas a fazer como eu quero, e ir para descobrir a imagem de infância, uma cena na nossa infância que nos marca e que está presente até hoje. Aí vai identificar o prazer negativo, estabelecer a conexão das defesas e a recriação. Eu já falei, Sensen tem muito de recriação, e isso facilita identificar, e estabelecer a semelhança entre mágoa e necessidade real não satisfeita. E aqui, por exemplo, um tema que está de moda agora, sobre o trauma, né? Trazer a noção que nessa palestra 92 e 192, que é a palestra usada para esse nono passo,
já coloca como sendo um trauma uma necessidade real que não foi atendida para nós, porque uma necessidade real é necessidade, ela não pode ser trocada por nada. Então, se eu não me sentir protegida e eu vou criar uma defesa, uma autoimagem idealizada para tentar obter isso, né? Vou para uma necessidade falsa, eu continuo não atendendo essa necessidade, eu continuo no trauma. E entender o 10º passo, a imagem principal, um passo bastante complexo, bastante difícil, mas de extremo esclarecimento, e o próprio guia nos informa que a gente leva anos para chegar na nossa imagem principal. Eu saliento aqui as ferramentas principais, não que elas não vão por 50-50, a revisão diária, exatamente porque a revisão diária materializa os conceitos errados, as nossas defesas, torna ele concreto no papel, e com isso, materializando, nós podemos começar a trabalhar com isso e aliviar. E a prece? A prece, porque ela está bastante ligada com o nosso mental, ela tenta organizar o nosso pensamento e preparar para uma ampliação de consciência, mas também ela pode ser vista na realidade de querer que, se a imagem de Deus não foi trabalhada, querer que algo fora de nós nos resolva as nossas questões, e a gente faz isso porque não há uma autoconfiança interna, não há uma conexão com essa realidade de possibilidades dessa força vital que está presente em nós. Trago aqui separado, é um passo que eu considero, ele ainda está no 100-100, mas eu entendo que é um passo marcante, que é o 11º passo, que é tu conhecer tudo isso que eu salientei lá completamente, ambiciosamente, para tu poder sair, partir daquilo que te tornou palpável, daquilo que materializou e que tu podes trabalhar agora, para criar isso e saber o que tu quer fazer diferente. E o passo tem esses subpassos que aqui vai ser, espere com fé, que vai bater com um passo do 50-50. Então, de ir da esfera 100-100, usando esses passos para 50-50, eu vou ter que atravessar a porta do medo. O medo é a grande emoção que impede o movimento. Então, isso é um estado de transição da consciência humana, ir para as várias possibilidades, onde eu começo a entender que a causa está em mim, que nessa esfera existe imperfeição e perfeição, que se eu me deparar com as minhas imperfeições, com os meus erros, não é um sinal de morte, é um belo problema, que é uma joia preciosa, que eu devo usar isso como uma oportunidade de crescimento, de desenvolvimento em direção a uma plenitude, em direção a uma aceitação da vida nos seus próprios termos, de uma aceitação de como eu sou, com as minhas qualidades e com os meus defeitos. Então, essa seria esse movimento para conceber uma nova possibilidade, sair dessa identificação de inclusão e aceitação. E aí eu vou para o 50-50, que eu considero que efetivamente é o despertar para essa causa em nós, poder fazer essa percepção sem grudar novamente na consciência sobreposta, que é um carrasco em cima da gente, começar a se dar conta do eu real, que é inclusivo, que é eu superior, eu inferior e máscara, é um nível mais profundo de inverdades, porque é nesse nível que nós vamos ter que nos deparar com a intencionalidade negativa, que é um conceito bem próprio,
e que é bastante difícil de chegar, porque nós vamos precisar bastante coragem, bastante humildade para realmente aceitar que, na realidade, quem não quer estar plenamente na vida somos nós mesmos, e que a barreira está em nós. Então, é uma ambição nesse nível de consciência estar no presente, identificando, assumindo a autorresponsabilidade, saindo da defesa, tendo a noção que pode experimentar o negativo conscientemente, porque é um estado de amor, é um estado de acolhimento, de compaixão. E aí eu vou trazer essa frase da 151, que o guia nos diz: quando o homem começa a se tornar consciente da natureza onipresente do princípio da vida, ele descobre que esse princípio sempre esteve lá e sempre esteve disponível. Ele que criou a separação, é eu que crio a separação, a divisão, é eu que não me disponibilizo esse princípio sempre presente. Mas que não havia notado isso porque estava sob a ilusão da sua existência separada, identificado com o ego. Portanto, não é inteiramente correto declarar que o princípio agora se manifesta. É correto dizer que eu começo a notar, que o homem começa a notar. Então, quais são as palestras dessa esfera 50-50? O primeiro passo é realmente os 3 níveis de consciência, que é eu superior, eu inferior e máscara. Realmente trabalhar na intencionalidade negativa, para realmente tu mudares a identificação com a separação, com o ego imaturo, para algo além disso, uma nova conscientização. Para isso, nós vamos precisar de ajuda, nós não fizemos isso sozinho, né? E aí, feito tudo isso, aprender a confiar, se colocar numa quietude mais profunda e confiar. Então, esse 50, do 50-50 para o 100, também existe uma porta do medo, mas é uma porta existencial, onde eu vou me perguntar se, afinal, tudo isso que eu estou fazendo é efetivo, se tudo isso que eu estou fazendo vale a pena, isso realmente existe algo maior, realmente existe algo além da vida, realmente eu sou energia, para daí, superado isso, considerado esse medo, eu poder ter experiências de consciência pura, sustentando o agora e sustentando um amor cósmico. E a 204 nos incita a isso, uma voz interior que nos diz que há muito, muito mais na nossa vida, em nós, e que é capaz de vivenciar, que somos capazes de vivenciar nesse momento. Então diz, ó, existe muito mais do que essa limitação. E aí nós vamos ter que nos abrir para isso. Saliento aqui que seria a ferramenta, a meditação. Então essa é a proposta. Eu vou interromper, ver se tem, antes de entrar nisso, ver se tem alguma pergunta. Eu corri, mas também não é um tema novo, né? Eu acho que a maioria conhece isso, simplesmente eu diria que a Moira organizou, a Moira e o Berto organizaram isso e que dá essa sequência e que possibilita perceber esse avançar passo a passo, e avançar passo a passo nos faz fazer isso com segurança, com consciência, com ampliação, e isso, experimentando, traz cada vez mais possibilidade de se arriscar. Eu acho que o Jander quer fazer uma pergunta, não sei, levantou a mão ou não. Alguém, né, se Sim, manifesta? eu quero fazer uma pergunta. Primeiro de tudo, posso perguntar uma questão pessoal?
Deixa eu ver o tempo. Nós temos tempo até às 21, né? Eu acho que dá. Eu não te É prometo que eu só vou responder, porque vou aproveitar. Se for um processo, vamos dizer, se for uma experiência, já vai ser a possibilidade de experimentar o 100, porque na experiência, no processo, eu tô comigo, eu tô no momento, eu experimento plenamente o que está acontecendo. E para isso eu preciso criar um clima para poder fazer isso. Experimentei antes de ti. É só que quando você falou sobre a reação emocional, lá no passo 3, Certo. a senhora falou de estar na reação emocional. Eu, particularmente, já tem algum tempo que eu estou sentindo assim, qualquer coisa me dá vontade de chorar, me comove. Ver uma criança tocando um instrumento me comove, porque é bonito mesmo. Falar de Deus me comove, me toca. Eu não sei exatamente o que que é. Ou então, deparar com algum problema, lembrar de algo marcante da infância, como eu estou nesse processo todo. Então, assim, essa constante, é, 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 vamos dizer, disposição para o choro, para a comoção, seria estar nesse momento de reação emocional? Eu diria que tu estás erodindo, né? A grande pseudo-solução nossa, de um modo geral, foi a escolha por não sentir. Porque não sentir aparentemente nos protege, e é uma grande escolha. E quando a gente começa a se abrir para essa possibilidade, porque começa a perceber o quanto nós estamos perdendo de estar vivendo plenamente as coisas, ou o quanto nós efetivamente estamos evitando sentir o amor, que é aquilo que todos nós mais buscamos obter, tu começa a perceber que vais ter que começar a sentir. E aí, muitas vezes, a gente vai para o polo oposto e se torna um chorão. E eu acho positivo, porque, né, a gente sai de uma dualidade, vai para outra, para encontrar a junção dessa e nos possibilitar fazer isso em segurança. Então, talvez antes tu evitava sentir, inclusive talvez não identificava que havia um sentimento ali, racionalizava. Racionalizar é a grande reação emocional contra nós mesmos, e de repente tu começa a te abrir para essa possibilidade e te permite se sensibilizar. Às vezes esse processo dura anos, se chora por qualquer coisa, até, né? Porque vamos trazer a noção, na esfera sem a questão do tempo está muito presente. Na esfera sem, tu não tem forma, tu não tem tempo. E a transformação se efetiva a partir dos 50. Tu não muda uma questão na mesma esfera em que foi criada. Tu não vai mudar uma atitude, um entendimento na esfera sem 100. Tu precisa viver ele para essa mudança acontecer, por exemplo, por acessar o 100, porque vai precisar uma consciência de outro padrão vibratório, de outra qualidade, que passa por sentir todos os sentimentos, que é uma coisa necessária na esfera 50-50, e para fazer isso é uma progressão, e essa progressão no sem estar limitado ao tempo, que é o que a gente se queixa, isso é tão demorado, porque é uma característica material dessa esfera física. Mas depois tu percebe que, de repente,
tu consegue resolver algo porque tu estás numa esfera de consciência ampliada, onde as coisas podem ser mexidas. Eu ampliei a explicação, mas eu não sei se ficou claro. Vais ter que exercer paciência, tolerância, compaixão e experimentar isso contigo mesmo. Não vai ser como tu quer, não vai ser na corrente de força. A corrente de força quer do meu jeito, agora. Ok? Muito obrigado, Solange. De A nada. resposta superou minha expectativa. Que bom. Mas eu não sei se mais alguém quer esperar, dizer. Flávia, me ajuda no tempo. A proposta, logicamente, vai ser. Bom, vamos lá, Terezinha. Solange, quando você coloca que vai passar ali para os 50 você diz nível mais profundo de inverdades. Eu não entendi. A gente fica mais consciente das nossas ilusões, é isso que você queria dizer? Porque não, não tanto da ilusão, mas tu se torna mais consciente da tua intenção negativa. E tu não quer depor as armas, tu quer continuar lutando para que seja do teu jeito e que tu esteja certo. Eu diria assim, realmente não querer depor as armas, na intenção negativa, eu diria, é a última tentativa de tu não De te render. resistir. Isso, e de tu não amar, de tu não incluir. E é a última tentativa, é uma briga aqui existencial. Pode ser uma briga, se tu quiser, com Deus. Hum. É uma resistência, é a resistência última, eu diria. A intenção negativa é a última resistência, por isso que é de uma profundidade maior e realmente precisa coragem de admitir que quem não quer é eu mesmo e existe uma maldade em mim. Continua essa separação, eu continuo tentando me manter separado, o ego ainda está esperneando. Então, assim, eu estou com o pé porque essas esferas se interpõem, elas não são estanques. Eu posso estar na minha área profissional no 50-50 e na minha área de relacionamento no 100-100. E eu posso dançar nessas áreas e tenho experiências de 100. E E posso isso sair na área profissional, querer sair na emocional, não querer, ficar resistindo. exatamente, porque tu vais ter que te render, tu vais ter que confessar que tu não consegue fazer isso sozinho e tu vais ter que experimentar, logicamente, de uma forma segura, a impotência. E tu vais ter que sentir todos os sentimentos, a raiva profunda, a desesperança, todos os sentimentos, porque na área 100 é uma área da unidade, o 50-50 é uma área universal. Nós temos que incluir tudo, nós temos que incluir todos, nada pode ficar de fora. Se uma parte minha fica de fora, eu continuo na separação. Eu não incluí, eu não aceitei, eu continuo brigando com ela. Eu não amplio a minha consciência, porque eu continuo rejeitando, brigando, não aceitando, que não é do meu jeito, não querendo olhar para essa parte mesquinha, invejosa, competitiva, seja lá o que for. Entendi a profundidade. Autoconsciência eu considero um belo e grande desafio. Autoconsciência. Verdade. Tá bom, obrigada, Solange. Me trouxe mais clareza. Muito Ok. obrigada. Podemos ir para a experiência? Ou tem mais alguém? Isso. Então, eu vou pedir. É uma meditação que não é criação minha, eu estou trazendo essa. Lógico que eu juntei algumas coisas,
do Fleet Mall, do Heart Mind Institute, e do Joe Dispenza. Mesclei, logicamente, com o Passo 11, né, do Petor, que fiz essa mistura, né? Se o Petor pode ser purista, que não cabe mais a palavra, se o Petor que é inclusivo, né, ou não. Então, eu vou pedir, eu não sei se alguém tem necessidade rápida de ir ao banheiro, por um desconforto, mas desconforto seria inclusivo, né? Mas se precisarem, eu daria rápido para isso. Eu pediria que, se possível, abrissem, se expusessem ao grupo, porque é uma meditação para acontecer no 50-50. Se eu estou com o meu vídeo fechado, é uma forma de eu me excluir. No 50-50 é nível universal, o que eu faço interfere no todo. Eu estou aberta para ser tocada e tocar os outros. Então, se for possível fazer isso, é para experimentar, ficar atenta consigo mesmo, curiosa, tentar não se criticar e simplesmente começar a perceber que, de repente, não sustenta ficar tempo consigo mesmo. E aí entra pensamentos habituais para tirar desse foco, porque a primeira parte é tentar fazer a gente estar plenamente presente no aqui e agora, nem no passado, nem no futuro, nem na nossa história, nem naquilo que vai vir a ser. Então, tem essa inicial, porque já se sabe que, por exemplo, a mente relaxa quando a gente está pondo o fio de linha no buraco da agulha. Há uma concentração tão grande nisso que a mente pode relaxar. Então, eu vou usar essa ideia na tentativa de fazer uma meditação conduzida, com uma série de instruções, no sentido que essa mente ponha nesse foco e aprenda a ficar presente. Eu não sei se eu consegui passar a ideia. Então, dispostos a isso, abrindo essa câmara para estar presente para todo mundo, encontrando uma posição confortável, traga a noção de posição para meditação, traga a curiosidade, se abra para a experiência, que será imperfeita. Se vier irritação com tudo isso, julgamento, só se dê conta e se abra para isso. Se, porventura, a tua conexão cair, permaneça na tua experiência. No final da meditação, a gente admite quem cair, para não haver interferência, né? Então, vamos tentar primeiro fazer com que essa mente relaxe, para poder, depois dessa mente relaxar, experimentar esse espaço de pura consciência, esse espaço de sem. Essa é a ideia dessa proposta, cada um se sustentando e trazendo essa postura sentada, coluna ereta, se possível, sem encostar a coluna, se possível, sem encostar a coluna na cadeira ou na parede, se estiver sentada no chão, e sendo, sim, uma posição confortável para ti. Olhos fechados ou entreabertos, sugiro olharem para a ponta do nariz, semifechados, a língua solta na boca, lábios entreabertos,
encostando a língua no palato superior para diminuir a salivação e permitir um foco maior. Respire e relaxe teu corpo. Estabelecemos a base com a qual vamos trabalhar agora, realmente permitindo que a mente descanse na sua própria natureza. Vamos realmente nos conectar com o nosso corpo físico e despertar uma consciência interoceptiva, interna. Coloque a tua atenção na superfície do teu corpo, na tua pele. E sinta a temperatura do ar. Se alguma corrente de ar, algum vento ou um aquecimento do ambiente, sinta isso passando, entrando em contato com a tua pele. Se for necessário para sentir isso melhor, toque a tua pele ou do teu rosto, do teu braço e sinta essa sensação de contato, essa sensação tátil. E sinta a sensação do tecido da tua roupa em contato com a tua pele. Peso da roupa sobre o teu corpo. E sinta o teu corpo sentado na cadeira, esse espaço de contato com a cadeira. A superfície da planta dos pés com o chão. Indo mais para dentro de ti, perceba agora todo o teu esqueleto. Tu já tens uma ideia do teu esqueleto, isso já foi visto em figuras, em imagens, em modelos de estudo. Te dê conta desse esqueleto, dos ossos da perna, os ossinhos da coluna empilhados, que te mantém uma postura ereta, vértebra sobre vértebra. Essa coluna terminando nesse crânio, esse osso fechado, que abriga o nosso cérebro, uma parte muito importante de nós, todas são importantes. E agora perceba a musculatura que mantém esses ossos no lugar. E verifique se há algum desconforto no teu corpo e se tu deseja ajustar a tua postura para melhorar. Faça isso agora. E perceba que desconfortos fazem parte do nosso dia a dia. Aprofundando ainda mais a tua interocepção, ponha a tua atenção na tua barriga e se dê conta de todos os teus órgãos internos. E se dê conta que existe um movimento dentro do teu abdômen.
e que existe um mundo infinito de bactérias dentro do teu abdômen que colaboram com a tua existência. A atenção agora no teu tórax, na tua caixa torácica. Perceba todos esses ossos da tua caixa torácica e esses músculos que permitem um movimento dessa caixa e que permite que aconteça a tua respiração. Essa caixa expande, o ar penetra. Essa caixa contrai com esses músculos, esses ossos, e tu expira. Te dê conta disso, desse movimento de expansão e contração. Faça conscientemente 1 ou 2 ou 3 movimentos respiratórios para ficares bem consciente disso. E agora vai para o teu coração. E ouça, sinta os teus batimentos cardíacos. Perceba como estão esses batimentos cardíacos. Se acelerado ou se tu percebe tranquilo. E simplesmente coloque a tua atenção sem nenhuma exigência, permitindo uma autorregulação independente da tua vontade. Tu não precisa fazer nada, só coloca atenção, permitindo que isso aconteça. E estando bem presente. E perceba que a partir desse coração, todas as artérias pulsam e o sangue circula. Esse movimento natural que ocorre a todo instante no teu corpo e tu não te das conta que isso existe. E ao fazer isso, tu despertas a consciência em ti mesmo, a consciência interna do teu corpo. Inclua todas as partes do teu corpo. Perceba ele como um organismo vivo, por dentro e por fora, da cabeça aos pés, todos os órgãos vitais, todo o corpo. E relaxe. Se surgirem pensamentos, se dê conta disso e deixe passar. Não te apegue e não te critique. Ao começarmos a entrar em contato com esse fluxo vital interno, ocorre uma espécie de ressonância, de coerência com o que já existe em nós. Mas que ao nós colocarmos essa atenção, isso se torna mais real e presente. E tu podes relaxar a tua consciência, a tua mente, teu corpo. A percepção desse fluxo
te ancora no momento presente, no agora. E o portal é o nosso corpo. Voltando a sentir a superfície do teu corpo, a pele que recobre o teu corpo e que cria uma divisão, o ambiente onde tu estás. Perceba isso, essa fronteira, e perceba esse ambiente onde tu estás. E perceba esse espaço que o teu corpo ocupa no espaço que tu estás. E te sinta sustentado nesse espaço. Sinta esse espaço que te rodeia como sendo benevolente, seguro para ti. E a partir disso agora vou te pedir para tu não fazeres mais nada. Comeces fazendo absolutamente nada para abandonar qualquer noção de meditação. Abandonar qualquer noção de criar um estado meditativo. Abandonar o apego a qualquer coisa que possa parecer um estado meditativo, mantendo a postura. Apenas relaxe, sem fazer nada, e permita-se ser. Apenas permitindo que seja como é, sem fazer nada, sem querer fazer direito, sem qualquer exigência. E agora se imagine sem cabeça, aonde tu sente que está a tua cabeça, coloque o universo e sinta o que se apresenta. Permita que no lugar da cabeça seja completamente substituído pela experiência sensória. E não há qualquer ponto de referência. Ficas sem identidade, sendo nada, não há forma e não há tempo. Experimenta essa pura consciência. E não há alguém que está percebendo alguma coisa. Não há ninguém a perceber isso. Existe apenas percepção, consciência. Desfrute disso.
Respire. Eu lamento ter que interromper. Seria a possibilidade de experimentar o 100 por uma questão de uma esfera onde o tempo está presente. Nós já extrapolamos. E no teu tempo, vá retornando. Eu lamento por ter que interromper. Nós temos 15 minutos, 14 minutos. Não sei se alguém quer trazer alguma observação, alguma pergunta, partilhar algo, ou permanecer em silêncio consigo. Quero agradecer, Solange. Na realidade, o que eu quero trazer, que é importante, através da meditação, aprender a ficar no presente, no aqui e agora, e trazer isso para o dia a dia, né? De fazer as coisas com consciência no momento presente, é um treinamento para efetivamente a gente aprender a estar no 50-50, possibilitando experiências do 100. Porque estando em divisão e separação, isso não será possível, nós não nos proporcionamos a experiência. Então, é um treinamento para levar isso para o dia a dia, não que a gente vá ter que somente experimentar o 100 estando em estado meditativo, de certa forma, um estado de conexão consigo mesmo mais profundo, mais continuadamente. Não sei se faz sentido para vocês. Treinamento. Estamos aqui para isso. Eu queria falar, Solange, que no momento em que você sugere que a gente possa tirar a cabeça e colocar o universo, foi assim a minha experiência mais concreta de se abrir para as infinitas possibilidades. Eu disse para mim mesma, é isso, né? Aqui eu posso me abrir para as infinitas possibilidades. E eu sorri por dentro, porque foi uma experiência muito concreta disso. Queria agradecer esse momento. É possível voltar lá, viu? Com tempo, não numa corrida de life. É verdade. Obrigada, querida. Obrigada. Era também, que bom, que bom. Bom, está com Minas Gerais, se querem fazer o fechamento. Eu quero pedir desculpa, porque eu assentei na cadeira, mas me deu uma sonolência que eu pelejei para ficar acordada. Eu não me via, eu dormi assim, não sei se é a tela, eu tomei banho, lavei cabeça antes de vir para a live, eu já entrei, eu não dei conta. Infelizmente, eu vi a profundidade nos esforços que eu
que eu fiz para ficar presente, eu vi a profundidade de tudo que você tentou tratar aí. E tentou, não, tratou, né? Eu aqui não dei conta de captar. Eu peço desculpa. Não, E a DI pode ser uma experiência de já alterar a tua consciência. Dormindo, relaxando. Não te critique, tu está dizendo que tu fizeste errado. Quando eu tu briguei comigo critica, para mim não dormir, mas aí tu está no sem. Tu está brigando mas eu não contigo. conseguia. Não Não conseguia consegue, que bom, se perdeu o controle. Perdeu o controle. Saiu do controle. Não te critique. Quando tu te critica, tu está dizendo que tu não é certa. Vamos lembrar que Teve um momento que eu falei assim, poxa vida, eu com essa preciosidade aqui, essa oportunidade de ouro, eu não consigo ficar acordada. não, não conseguiu. E está certo. O que você está considerando certo? Que eu ainda estou na cobrança em cima de mim. Mas daí quando tu está nessa cobrança, tu está no sem. E Tá? aí tu não possibilita ampliar mais isso, porque tu está te dizendo que tu não está fazendo certo. Tu está, de repente, até numa corrente de força. Eu tenho maior interesse de aprender e assimilar e pôr em prática tudo que possa me ajudar a ampliar minha consciência. E tu vem fazendo isso. Eu me empenho, sim. Isso. Posso fazer essa perguntinha? Muito aparecida. Pode. Solange, fala um pouquinho do aqui e agora. O aqui e agora é na frente do computador às 9h24 ou é atemporal? Bom, é o agora. Eu diria que eu vou falar da minha experiência comigo, cada um. Isso, aliás, é uma coisa que, né, por exemplo, eu sou vontade e razão, então as minhas colocações vão sempre ser sobre essa ótica. Uma vontade e emoção vai colocar de uma forma diferente, ou uma emoção, vontade, né? Então eu tenho essa perspectiva, mas a forma como eu experimento o agora, por exemplo, que eu estou me treinando, eu faço rotineiramente um padrão de exercícios de exercícios energéticos. Eu fui acupunturista e, em função disso, eu fazia uma série de exercícios no sentido da energia no corpo. E eu comecei a perceber que eu faço num padrão automaticamente. Eu faço exercício porque ele foi decorado. O meu corpo sabe a sequência dos exercícios. Por exemplo, é a mesma coisa que tu decora a senha do teu cartão. Quando tu para e tu quer conscientemente colocar a senha do teu cartão, tu não vai saber a senha. Aí tu relaxa e o teu corpo põe a senha, porque decorou, vamos dizer. Então não está havendo essa coerência. Então treinar o agora, como eu estou fazendo, é fazer esses exercícios conscientemente. E eu vejo que frequentemente eu me atrapalho e perco a sequência, porque a minha mente foi para o passado ou para o futuro, o que eu tenho que fazer daqui a 15 minutos. Então, ou caminhar conscientemente, percebendo todo esse movimento que acontece em todo o teu corpo está
participando desse caminhar. Não sei se isso te ajuda. E aí tu traz o foco da tua mente, porque a mente pode ser, né, explicar muito a coisa do ego, mas vamos trazer essa mente no sentido de uma ampliação maior, dessa perder essa cabeça para poder experienciar essa consciência plena. Não sei se eu te respondo. Sim, acho que sim. Eu vejo 3 estágios. Esse automático, que a minha mão sabe a senha e eu não necessariamente estou com ela. O lugar onde eu estou no meu dedo e um lugar que eu estou em todos os lugares e em todos os tempos, onde essa abertura que não me restringe a mergulhar numa tecla. Isso, e tu tá no agora, porque tu tá plenamente contigo. Ok. Eu entendo dessa forma. Nós estamos aqui trocando impressões, não necessariamente corretas. Estou muito grata pela ajuda. Muito bem. Novamente agradecendo vocês. Eu encurtei a meditação que eu pretendia fazer bastante longa, mas eu me preocupei no sensei com o horário. Quis fazer perfeito. Solange, eu vou entrar aqui para te agradecer e, ao mesmo tempo, trazer o meu depoimento. Essa meditação, tirar a cabeça e colocar o universo, eu fiquei com a sensação que isso deve ser a morte também. Uhum. Quando Do ego, você, principalmente. quando você se, quando você se desliga, fecha tudo, né? O que vira é o universo, é o todo, né? Então eu fiquei com essa sensação muito forte dentro da meditação. Que Muito bom, obrigada que bom, pela experiência. A experiência foi linda, linda, que bom. incrível. É possível. Sim. Muito lindo o seu trabalho, muito lindo. Obrigada. Tem a colaboração de um monte de gente. Eu acho que, em nome de todos, o que a gente está aqui é só para agradecer, Solange. Com certeza você fez a diferença hoje e está reverberando em todos nós. Então, só agradecemos aqui em nome do Instituto, em nome de todos que estão aqui conosco, e tenho certeza que essa live vai se tornar uma ferramenta para todos, porque foi realmente diferenciada essa meditação. Gratidão. Obrigada. Obrigada, Solange. Obrigada a todos. Uma boa noite. Boa noite. As palavras da noite, aprendendo a gradualmente nos tornarmos plenamente humanos. Obrigada. Obrigada. Obrigado a todos. Tchau. Grata Solange por ter dito sim a estar aqui conosco. Grata a todos por terem dito sim e terem vindo ser testemunha dessa beleza desse trabalho. Muito bom. Beijo a todas. Obrigado, Beijo, boa noite. Solange. Tchau, gente. Tchau, Obrigada. tchau. Gratidão, Solange. Obrigada, Solange. Obrigada, Ivone, Tchau. Carla. Tchau, Obrigada, Obrigada a tchau. Solange. todos. Obrigada. Então, pessoal, Paz. obrigada. Obrigada, Solange. Obrigada. Muito Tchau, obrigada. tchau. Tchau. Tchau, tchau. Ângela. Tchau, Uau. tchau. Tchau, tchau.
Tchau, não, viu? Não estou com vontade de sair. Ah, não, agora eu alertei. Olha aí que contradição. Tchau, tchau. Beijo, gente. Muito obrigada, Beijo. Solange. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fechando, vocês fazem algum encerramento entre a gente? Eu não sei. Sim. Peraí. Tá.